no Instagram, mandando para eles aí, mandando para eles os aviãozinhos para eles participarem, ok? Eu estou aqui terminando de mandar os meus, onde nós vamos já já receber um convidado especialíssimo hoje para uma conversa de grande importância para a educação musical brasileira, né? É um especialista com alta qualificação e terei enorme prazer em conversar com ele sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, diretamente do Instagram para essa live, onde estou muito especial hoje, nosso amigo saxofonista e professor Carlos Gontijo. Boa tarde, meu amigo. Olá, Jonas, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Como está? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Tá estou bom. ouvindo bem. Aqui o tempo, não sei como é que está aí, mas aqui está assim, fechou, inclusive era bem claro aqui nessa parte da casa, está assim, bem pouca luminosidade por causa das nuvens, né? Mas eu espero que não molhe aqui para que a gente não, eu não possa sair. Não, Então, tudo bem. maravilha. Então vou me apresentar aqui, e aí depois se apresenta e a gente começa, né? Um dia incrível hoje, receber você aqui nessa live, maravilha. Então, Eu pessoal, que, boa eu que tarde, agradeço, Camilo. Eu que agradeço. legal. Boa tarde a todos que já estão aí ao vivo com a gente, quem ainda não está, que vá chegando aí, pois eu enviei alguns aviãozinhos, né? Eu sou Jonas Ramos, idealizador desse pequeno e humilde projeto, intitulado Do Pensamento ao Nascimento Musical, no qual tem o objetivo de conectar pessoas desse nicho musical, né? Não só músicos, especialistas, instrumentistas, mas quaisquer pessoas, pois quaisquer pessoas podem ter suas narrativas musicais, né? E aí nós vamos clareando as ideias de cada narrador, né? Ou assim dizendo, dialogando com cada narrador sobre suas narrativas musicais e de maneira digital, a gente vai alcançando mais pessoas, né? Então, hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui um amigo, que é uma pessoa que eu conheci há muito tempo e cada dia tenho aprendido mais com ela, que é o professor e saxofonista Carlos Gontijo, onde ele vai se apresentar aí e vai falar mais de si. Ô, Jonas, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Para mim está sendo um prazer, é sempre um prazer poder conversar com você, né? A gente já se conhece aí há vários anos, trabalhou junto há vários anos, tocando em projetos com educação musical. Então, é sempre um prazer estar com você e trocar experiências e falar de música, né? Para mim, é sempre muito bom e sempre importante. Agradeço ainda mais, você está me dando a oportunidade de fazer a minha primeira atividade musical do ano. Legal. Então, que bacana isso, e com um tema bastante importante, para a gente começar o ano pensando, né? Começar o ano pensando nesse tema que realmente a gente precisa debater bastante ainda para a gente alavancar as coisas, a música, né, no nosso país. Então, te agradeço e te parabenizo aí pela iniciativa, tá? E, e é isso, tá? Estou aqui à disposição, se você quiser começar, eu não sei como funciona a dinâmica aí. Não, tranquilo. Vamos começar assim. Eu tenho algumas perguntinhas prontas aqui, nas quais eu vejo que elas podem iniciar um diálogo bem tranquilo, né? Por Uhum. exemplo, a primeira questão que eu coloco para todos os convidados é muito simples, mas é muito importante para
não só para mim que entrevisto as pessoas, mas também para as pessoas conhecerem, né? Então, por exemplo, eu gostaria de saber como e quando você começou sua história com a música, antes mesmo de pensar a começar seus estudos, né? Se é que foi antes de começar, ou se você começou já, assim, já rompendo nos estudos. Como é que foi essa história? Bom, Jonas, para quem não me conhece, né, desculpa, acabei não me apresentando. Eu me chamo Carlos Gontijo, sou saxofonista, primeiramente saxofonista e, por consequência, pesquisador, professor e tenho trabalhado bastante também com produção musical. E eu comecei minha história como a maioria dos instrumentistas de sopro no Brasil, né, começam. Eu participei, eu iniciei meus estudos musicais em um projeto de banda, dessas bandas de interior, né? Para quem não sabe, eu sou de Brasília, né, Distrito Federal, de uma cidade satélite chamada Braslândia. E nessa cidade existia um projeto, uma banda sinfônica da cidade, e eu comecei meus estudos musicais nessa banda. Como qualquer outra cidade de interior tem os seus projetos de banda. Então ali eu comecei, mas os meus pais já relatavam que eu tinha uma afinidade com música muito grande, e desde criança meu pai é artista plástico, então já na faculdade ele teve aulas de música, então ele sabia tocar um pouco de violão, um pouco de flauta doce, então quando eu nasci já existia alguns instrumentos musicais em casa, e meu pai sempre contava que eu tinha vários brinquedos, né, de presentes, mas quando eu ia no saco de brinquedos para tirar os brinquedos ali, eu derramava o saco, o único brinquedo que eu pegava era a flauta doce. Que interessante, né? É, mas aí, toda essa minha história antes de ingressar, de fato, começar os estudos musicais, nesse projeto dessa banda, eu meus pais tiveram um papel muito importante, né? E aí eu já abro esse parêntese, já me apresentando, falando da minha história e falando da importância, né, dos pais, né, já na formação musical da criança, mesmo que os pais não sejam alfabetizados em música. Né? Só o fato de, de, de mostrar aos filhos, né, músicas de qualidade, né? E aí eu sempre falo, né, que existem dois tipos de música, né? Só dois tipos de música. A música boa e a música ruim, né? Mais para frente, não sei, talvez a gente converse sobre essa questão de música popular, música erudita. Eu não gosto muito desses termos, dessas divisões, mas possivelmente a gente pode conversar com mais detalhes mais para frente. Então foi isso. Eu recebi muito incentivo dos meus pais. Eles gostavam, eles eram muito ecléticos, escutavam desde de música regional, a música clássica. Então, já desde pequeno eu escutava em casa é, as pérolas da MPB. Minha mãe gostava muito das músicas de raiz, como moda de viola de raiz, a música sertaneja pura, e até sinfonias de Beethoven, Mozart. Eu já tive contato já desde muito cedo com esse universo musical. E, e aí eu sempre falo, né, eu gosto de falar isso porque a criança ela precisa ser apresentada a esse universo. Tá? Assim como precisa ser apresentada a outras atividades importantes do conhecimento humano, como os esportes, como, enfim, as disciplinas exatas, humanas. Né? Eu acho que a música é fundamental para essa formação da pessoa, do caráter.
Infelizmente, meus pais tiveram essa oportunidade de ter música na escola, era obrigatório naquela época, né? Mas da década de 80 para cá, a música passou a perder essa importância no ensino, né? Voltou agora, né? Mas a gente tem a dificuldade da questão da formação dos profissionais para isso. Então, quem sabe aí num futuro próximo a gente volte a ter, né, construir uma outra realidade musical no Brasil. Mas enfim, continuando a minha história, eu acho que todo esse início contribuiu para essa formação. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu tive contato com eu conheci essa banda sinfônica e eu comecei meus estudos musicais lá com um grande mestre que havia na cidade, que era o Josué, mestre Josué. Já deixo meu abraço aqui, possivelmente, posteriormente, ele pode assistir isso aí, então já deixo meu abraço a ele. E foi lá onde eu comecei e daí para frente eu nunca mais parei. Então, eu comecei meus estudos musicais em 1994, quando eu ingressei nessa banda, tocando trompete. Tá? Nem foi o saxofone. Eu me apaixonei pelo saxofone desde o primeiro momento que eu vi, que foi na banda, mas como ele falava que a banda já tinha muitos saxofonistas, que eu tinha que aprender o trompete, então eu não perdi tempo, comecei com trompete. E em 1997 eu comecei a estudar o saxofone. E aí foi quando eu descobri que existia uma escola de música em Brasília, que era super conceituada, e aí eu consegui ingressar na Escola de Música de Brasília em 1998. E aí, de lá para cá, eu comecei toda essa minha história, os meus estudos com muito afinco, né, com saxofone. E depois da Escola de Música, eu ingressei na Universidade de Brasília. Depois eu participei de alguns concursos nacionais que eu acabei tendo êxito. E eu pude ter a grande honra de, como prêmio de um desses concursos, estudar com o maior saxofonista, o maior ícone brasileiro do saxofone, que é o professor Dilson Florencio. Depois disso, eu tive a oportunidade de estudar, fazer meu mestrado fora do país, na França. E em 2011, regressei ao Brasil, terminei meus estudos na França, e de lá para cá desenvolvo vários projetos, seja com orquestra, com grupos, e também dou aulas em festivais, já viajei para diversos países também. Então, assim, resumindo, a minha história musical é essa, um pouco da minha história musical. Maravilha. Deixa eu só te perguntar e perguntar às pessoas se estão me ouvindo direito, porque começou uma chuva bem forte aqui e eu estou na varanda da casa, então, assim, eu esperava que, não, assim, que fosse cair a chuva só mais tarde, mas ela resolveu cair agora. Estão conseguindo ouvir? Eu estou escutando perfeitamente e o barulho da chuva não me incomoda. Ah, tranquilo. Maravilha, então vamos seguir aqui. Só dar um alô para as pessoas que entraram aí, um forte abraço a todos. Eu não vou enumerar os nomes aqui, não vou falar para não incorrer no engano de esquecer alguém, mas forte abraço a todos, obrigado pela participação. E se algum de vocês tiver alguma pergunta, pode deixar para o finalzinho, que aí nosso amigo, ao final, poderá responder, ok? Então, Contígio, eu vou dar prosseguimento aqui. Já pular uma pergunta aqui que você já respondeu, mas tem outras. Então, vamos na sequência aqui. Olha só, o que você poderia nos falar sobre diferenças e semelhanças entre o ensino musical no Brasil e no outro país que você conheceu? Caráter geral, bem genérico, assim, por exemplo, do ensino musical público e o privado, presencial e à distância, assim, só para a gente situar, né, das suas narrativas.
Bacana, um assunto, um tema bastante interessante, o Jonas. É, assim, a experiência que eu tive de estudar fora do país foi na França, apesar de ter viajado por outros países, participando de eventos musicais, mas o que eu poderia dizer mesmo, e que eu conheci de fato, foi o ensino na França, um pouco na Bélgica também, na Espanha e em Portugal. De modo geral, na Europa, a questão da música foi justamente aquilo que eu coloquei no início quando eu estava me apresentando. Eles entendem que a música é um campo do conhecimento humano imprescindível para a formação do ser humano. Então, o ser humano, a criança, já desde os primeiros anos de idade, ele tem contato com música, né? Música faz parte da formação, né? Na Europa, de um modo geral, é muito difícil ter o ensino privado, Jonas. Mesmo que a gente tenha uma taxa simbólica nos conservatórios e universidades, mas geralmente, obviamente, tem escolas privadas, não estou falando que não existe. Tá? Como, por exemplo, em Paris tem uma grande escola que é muito famosa, que é a École Normale, que é muito conhecida, muito reputada, e é um ensino privado é muito caro a mensalidade, mas é um ensino muito bom. Mas, assim, de modo geral, as escolas públicas, os conservatórios e universidades são públicos. Então, de modo geral, na Europa, o ensino musical é público. Tá? Eles entendem que isso é importante para a formação, né? E contribui de forma direta na questão social, né? Se você tem ser humanos cultos que dão valor à música, às artes, isso influencia diretamente no fator social, né? Você cria indivíduos socialmente mais desenvolvidos, colaborativos, enfim, que dão valor às artes, né? Então, de modo geral, assim, o que eu vejo que é bem diferente da nossa realidade é isso, né? Eu acho que o Brasil nunca poderia ter deixado de ter a obrigatoriedade de música nas escolas, tá? Isso foi um erro assim, gigantesco por parte aí das autoridades governamentais. Tanto é que a gente tem conhecido um resultado musical muito insatisfatório aí nos últimos anos, né? Já há algumas décadas, algumas gerações. Isso não sou eu que estou falando, qualquer especialista em música, pesquisador, né? Já existem vários estudos que comprovam essa queda da qualidade na produção musical no Brasil. Então, eu acho que a maior diferença, né, e que realmente é lamentável que não tem no Brasil essa questão. E tudo parte disso, Jonas. Se você tem essa questão da educação musical, né, da alfabetização musical, já para as crianças nos primeiros anos de vida delas, isso não quer dizer que todo mundo tem que ser músico, né? Ser músico profissional, não é isso, né? É entender que a música é tão importante quanto a matemática, tão importante quanto a história, ou seja, é um campo do conhecimento humano que deve ser valorizado, tá? Então, eu acho que é isso. A maior diferença é essa.
porque se um ser humano, desde dos primeiros anos de vida, tem contato com aquilo, mesmo que ele não seja um músico profissional, não adote a música para ser a sua profissão, ele vai ser vai ser alguém que vai dar valor à música, vai dar valor às artes, vai ser uma pessoa sensível, perceptível, enfim, todas as outras qualidades e áreas, né, do ser humano que são desenvolvidas com a música. Então, eu tenho certeza que se o Brasil voltasse a pensar de fato nessa questão da música nas escolas, de alfabetizar as pessoas com a música, nós teríamos seres humanos muito melhores e uma sociedade mais saudável. Tá? Tanto é que em algumas, eu não sei se é do seu conhecimento isso, ou de alguém que esteja nos assistindo agora, ou que possivelmente vai assistir porque vai ficar gravado, mas existem alguns índices, alguns mecanismos para medir a qualidade de vida de uma sociedade, principalmente na Europa, nos países desenvolvidos, que eles medem, esse fator é medido através das suas orquestras. Então, assim, se um país tem orquestras muito boas, com qualidades assim excelentes, isso significa que aquela sociedade é ultra desenvolvida. Né? Então, Não sabia. então, assim, existem índices, né, e ferramentas para medir essa qualidade de vida de uma sociedade, justamente através da qualidade dos seus músicos, da qualidade das suas orquestras. Né? Então, e isso, você que é músico, né, e alguém que esteja nos assistindo sabe muito bem disso, que só é possível ter orquestras de extrema qualidade em sociedades extremamente desenvolvidas. Mas aí alguém vai falar, poxa, e as orquestras na Venezuela, do projeto L Sistema, mas isso é realmente como é que a gente poderia dizer? É a exceção. É a exceção. Né? O L Sistema realmente é um projeto riquíssimo assim, em qualidade e que desenvolve, né, a música já desde muito pequeno com as crianças. Né? Então, eles vivem ali num microsistema que realmente conseguiram desenvolver uma qualidade musical, né, sem ter uma sociedade extremamente desenvolvida. Né? Mas, assim, só para ilustrar tudo isso que a gente está falando. Né? Maravilha, muito bem. Ó, só essa resposta aí eu já ganhei a live. Realmente, eu imagino que muitas diferenças existem, né, do nosso país para os países mais desenvolvidos, mas essa, assim, eu não sabia que era utilizado dessa forma. Então, muito boa a informação através desse conhecimento que você está trazendo aí. Maravilha. Vamos seguir aqui. Então, tem uma outra perguntinha que eu acho que vai ser muito interessante também saber sobre a sua opinião, que, inclusive, que é o seguinte: quais aspectos você consegue visualizar no ensino musical brasileiro que poderiam ser melhorados mais facilmente, assim, com poucas mudanças, né? Assim, para que os governantes, as pessoas, as autoridades não argumente, assim, não use de argumento coisas que vêm sendo usado ao longo de muito tempo, de recursos e tal. Obviamente que investimento é importante, não estou falando de não investir, mas, assim, coisas que são possíveis, né, dentro da nossa realidade, né? Você, como um pesquisador, já passou por vários contextos de ensino musical, formais e não formais, então a gente gostaria de ouvir sua opinião. Bacana, bacana, Jonas. Assim, puxando o gancho do que a gente já estava conversando da questão anterior,
eu acho que é possível, assim, o governo estabelecer parcerias com universidades, com os departamentos de músicas e as escolas de música das universidades, entendeu? Assim, eu acho que é possível a gente sair, né, da situação que nós nos encontramos hoje, que é precária, é muito precária, mas a solução, assim, para mim, teria que ser realmente incluir de fato a música nas escolas. Eu sei que a gente esbarra e já está esbarrando na questão dos profissionais, né? A gente não consegue colocar aí um profissional em cada escola, né? Mas eu acho que poderia começar com parcerias, tá? Ou projetos sociais, né? E os projetos sociais têm sido também uma saída, né, para esse tipo de solução, mas ainda tímidos, né? Porque muitos projetos sociais também esbarram justamente nessa questão do apoio, né, do financiamento, enfim. Mas eu acho que não tem para onde correr, Jonas. Eu acho que, assim, a solução seria simples, incluir de fato a música nas escolas e intensificar, apoiar esses projetos sociais, mas eu acho que teria que ser um projeto governamental, acima de tudo. Ou seja, com políticas públicas voltadas para isso. Porque sem leis, sem política pública envolvida, o projeto não continua, né? A gente sabe disso, né? Tem muita boa vontade social, né? Os projetos sociais e tudo, mas, como por exemplo, só voltando, só para ilustrar, esse projeto que me formou, que me deu a oportunidade de conhecer a música, 2 anos depois que eu me desliguei do projeto, o projeto acabou. Então, assim, isso tem acontecido, né, todos os dias, projetos musicais acabando no Brasil. Recentemente nós tivemos aí a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que era a banda sinfônica mais importante que a gente tinha na América Latina. Então, assim, é um absurdo, assim. Então, antes de mais nada, a gente teria realmente que ter políticas públicas com leis, porque senão o projeto não tem uma vida longa, sabe? Então, assim, é simples do ponto de vista que todo mundo já sabe da importância da música no desenvolvimento do ser humano. É notório o poder da música. E é simples porque todo mundo já sabe da importância da música. Então, é simples. Assim, nós já temos todos os argumentos possíveis para que isso torne uma política pública, né? Mas é difícil porque não sei, eu não sei dizer por que ainda não saiu do papel, mas a gente esbarra aí na falta de seriedade política, talvez. Não sei se respondi, Jonas, mas é uma questão muito complexa. Eu entendo. Assim, foi justamente para ouvir um pouco da sua experiência que você tem dos países que você conheceu e pôde experimentar. Então, assim, para nós,
situarmos da sua opinião Uhum. com mais clareza, né? E aí eu tenho uma Mas, última assim, pergunta. só complementando, né, que você fez o gancho com os outros países. Eu acho que a gente não pode se comparar. Por quê? É, já há vários séculos, eles entenderam que a música é importante para a formação do ser humano, né? Então, assim, e isso para eles é natural. É natural. Música é importante, música é importante. Não é aqui igual no Brasil que música é uma opção, né? É igual aqui em Brasília nós temos a Escola Parque, que para quem é de outros estados aí e possa entender o que é a Escola Parque, os alunos eles ficam em período integral, então no período normal deles, seja no matutino ou vespertino, eles têm as disciplinas obrigatórias, né? E no turno contrário, eles têm outras disciplinas extracurriculares, como música, teatro, dança, artes plásticas, robótica, enfim, esportes, né? E, ou seja, mas é opcional, não é obrigatório. Então, enquanto ah, essa área, esse campo do conhecimento humano for opcional, né, nós vamos viver essa realidade que a gente vive no Brasil. Então, assim, se a gente quisesse mudar, viver uma outra realidade e para um dia se comparar com a realidade europeia ou dos países mais desenvolvidos, né, a gente teria que entender que a música é um campo do conhecimento que é obrigatório, né? Assim como você precisa entender matemática, você precisa conhecer música. Se nós não tivermos essa consciência, o Brasil nunca vai sair da realidade que nós conhecemos, Entendi. né? Legal. Muito bom. Obrigado pelas respostas, Lutígio. Então, eu tenho um aqui que é um pouco, assim, um pouco de vai englobar um pouco de que você já falou, mas aí, como última pergunta, de repente você pode fechar. Eu sei que já, é, talvez você tenha respondido até em tudo, mas assim, eu vou fazê-lo assim mesmo, que pode ser que você lembre de algum aspecto que possa complementar, que é o seguinte, em relação à pouca procura de estudantes universitários por curso de música aqui no Brasil, né, comparado com os outros cursos superiores, assim, eu falo mais aqui da realidade da UNB, que eu acompanho, não sei das outras federais do Brasil, mas eu imagino que não seja muito diferente, haja vista o contato que a gente tem com os professores de outras universidades aqui no Brasil, né? Então, isso acontece em qualquer país, pois o curso de música não possui um mercado favorável, né, assim, para absorver ou terem mais procura nas universidades, ou existe países onde tanto os números para ingressar nos cursos superiores de música quanto para as oportunidades de mercado para esses músicos são diferentes da realidade brasileira. Na sua opinião, como poderia melhorar essa realidade do Brasil? Mais ou menos, você já falou em muitas coisas, mas se você puder Uhum. complementar, vai ficar mais... Eu acho que, assim, Jonas, tá tudo muito ligado com o que a gente está conversando aqui, que eu mencionei aí no item anterior. Eu acho que não tem muito a ver com a questão do mercado de trabalho. Ninguém escolhe música por conta do mercado de trabalho, a gente sabe disso. Então, assim, a música já é restritiva por si só. Para gente, né, a gente conseguir uma vaga numa orquestra, ou passar num concurso público para ser professor, ou para ser músico em orquestra, ou músico militar, a gente sabe que a concorrência é muito grande, a gente sabe que é um universo muito pequeno, é muito restritivo. Então, em primeiro lugar, eu acho que quem escolhe a música pensando no mercado de trabalho, ele já está começando da forma errada, né? Como em qualquer outras artes,
eu acho que primeiro você tem que pensar, né, na sua qualidade, no seu bem-estar, aquela questão de se superar a cada dia, de se comunicar com o seu público, porque os resultados, a questão do mercado de trabalho, da conquista do seu espaço, vem com seus resultados, né? Então, assim, eu acho que o músico que pensa em música somente uma questão econômica ou uma questão de mercado de trabalho, eu não sei, mas ele tá fadado a se frustrar muito rápido. Eu acho que eu me perdi na questão, se você puder repetir a Não, mas questão. tá respondendo, né? Basicamente, assim, o que eu acho que você talvez pudesse falar só um pouco mais, se for, se você lembrar de algo que possa complementar, só a questão do, assim, se há mais ou menos a competição que a gente mais ou menos Sim, acompanha aqui nos cursos de música nas federais sim, do Brasil, sim, para lá, eu acho que ficou assim, sim, sim. porque, Não, assim, me pareceu que talvez falta incentivo aqui, não sei, pelo discurso que eu ouço dos pesquisadores que eu acompanho, né? é. É o seguinte, Jonas, nós temos um problema grave no Brasil, que é o seguinte: o ensino básico de música é muito precário no Brasil. Nós temos muitos bons cursos superiores no Brasil, muitos bons professores no ensino superior, mas o nosso ensino de base é precário, é muito precário, tá? E eu não falo isso só na minha área, por exemplo, na questão do saxofone, né? Mas de todos os outros instrumentos, é muito precário o ensino de base. Tanto é que é muito comum, né, o aluno ter toda a base musical nesses projetos de banda, né? Raramente, aqui em Brasília, nós temos a oportunidade, né, de ter a Escola de Música de Brasília, que é um importante centro musical. Em outros estados, o departamento de música da universidade, ou o que eles chamam de escola de música da universidade, às vezes tem o curso técnico. Então, nessas localidades que tem essa opção, aí sim tem potencializado assim, o ensino de base, o ensino musical de base. Mas, assim, de modo geral, no Brasil, o ensino de base musical é muito precário. E tanto é que tem se falado muito, inclusive existe uma corrente aí dos educadores musicais de que o vestibular de música não aquela prova de habilidades específicas deve acabar, né? Então existe uma corrente que pensa nisso, justamente porque essa base musical, né, é muito precária no Brasil ainda, tá? Mas essa questão da baixa procura nos cursos universitários justamente, eu acho que está muito ligado, Jonas, com tudo isso que a gente está falando até agora, né? A importância que se dá à música no país, né? E também tem a questão dos referenciais, né? Imagine você uma criança que vê diversos artistas, né? Artistas que obtêm sucesso muito rápido sem ter curso superior em música. Então, muitos associam que, por exemplo, ter um curso superior em música não vai fazer diferença para a carreira musical dele, para o que ele almeja com a música. Então, naturalmente, já é bastante seletivo, né, essa questão, a procura aos cursos superiores de música. Mas
existe um outro fator, né? E isso pode ser que algumas pessoas não gostem do que eu vou falar agora, é polêmico, mas quem estuda música mesmo com seriedade, com afinco, vai entender o que eu estou falando. Principalmente os instrumentistas, eles procuram o professor, eles não procuram a universidade. Então, acontece muito, por exemplo, de você ter uma universidade não bem conceituada, mas, por exemplo, tem uma classe de um determinado instrumento que é muito boa, porque tem um professor de instrumento ali que é muito bom, é um professor que viaja, é solista internacional, dá palestras e cursos em diversos festivais. Então, os alunos, geralmente os instrumentistas, né, procuram o professor. Então, o que tem acontecido muito? Existem algumas universidades no Brasil que têm baixíssimas procuras, porque às vezes não tem professores, eu não posso falar aqui muito bons, mas que não são muito procurados pelos alunos. Então, existe esse fator também que a gente tem que levar em consideração no ensino superior. Tá? E para quem trabalha só com pesquisa, é do mesmo jeito. Então, aquele professor que tem mais publicações, que viaja, que tem um certo destaque, ele vai ser o professor mais procurado. Né? E, obviamente, a universidade que ele estiver, o departamento de música que ele estiver, vai ser o departamento de música mais procurado. Então, assim, isso funciona. Funciona dessa forma também. Então, assim, se tem um curso em uma determinada universidade que está com baixa procura, eu acho que tem esses dois fatores que a gente tem que levar em consideração. Um, que realmente já é seletivo, existe realmente uma baixa procura, e outro é porque o professor não é ativo. Então, assim, muita gente... É um assunto polêmico, tá, Jonas? Pode ser que muitos professores universitários que escutem aí essa minha fala possam interpretar de outra forma, possam não gostar, mas é fato. Tá? Eu viajo muito, dou masterclass, palestra, tenho contato com diversos estudantes no Brasil inteiro e fora do Brasil, e é assim que funciona. Então, assim, a primeira coisa que um departamento de música ou professor daquela disciplina tem que avaliar, né, se o curso dele está com baixa procura, se ele realmente está tendo uma carreira, se ele está desenvolvendo uma carreira, se ele está ativo ou não. Né? Então, é isso. Se ele está ativo, se ele produz bastante coisa, ele vai ser procurado. Isso é inevitável. Tá? Maravilha. Mas, né, assim, música já é restritivo por si só. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu agora plenamente. Inclusive, a partir dessa sua resposta, me veio, que foi a última pergunta que eu tinha, mas me veio até uma outra aqui que, se você me permitir, eu posso fazer. Com certeza, fica à vontade. Que, obviamente, é uma coisa que é de uma percepção minha, dos poucos contextos que eu já passei aqui no Brasil, de universidades federais, né? E conversando com vários professores pesquisadores que são membros dessas universidades, e aí, que é o seguinte, e eu já ouvi pessoalmente na disciplina que fazia na Universidade de Brasília aqui, de um professor falando assim que muitos amigos dele, colegas dele, professores, também tem esse receio de, ou estava tendo muita resistência e tem, de certa forma, receio, medo de migrar para o digital, né? Assim, e aí eu, curiosamente, agora há pouco dia, inclusive, eu procurando pessoas para seguir do nicho musical no Instagram, e eu fui atrás de alguns desses pesquisadores, pessoas que eu conheço, assim, que já são pessoas, vamos dizer assim, conhecidas no mundo acadêmico, musical, e eu tive a surpresa negativa de ver que muitos deles, ao menos, tinha, por exemplo, um perfil no Instagram, e quando tinha, não tinha publicação nenhuma lá. Então, assim, aí não estou falando que isso é fórmula e tal, mas eu pegando a fala dessa professora que fez esse comentário, associando com essa minha
pequena busca de perfis no Instagram, por exemplo, e também e de outras falas de professores que eu já vi que, às vezes, por exemplo, tem aquela questão da vaidade acadêmica, de que alguns possam ser que, assim, ainda tem sei lá, de alguma forma, não sabe lidar com essa vaidade acadêmica que alguns pode ser que tenha. Então, eu vejo isso tudo como obstáculos que talvez, assim, que alguns desses professores, talvez, por resistirem a vencer esses obstáculos, pode ser que eles deixam de alcançar mais pessoas, né? Então, aí assim, isso é uma visão minha como leigo e tal, mas eu vejo que, assim, que é uma coisa que, se porventura algum desses professores entender dessa forma e decidir vencer esse obstáculo, migrando, ou seja, de alguma forma levando seu conhecimento, seu conteúdo ao mundo digital, eu penso que pode ser não só favorável aos seguidores deles, que vão ter esse acesso a essas informações, conhecimento, como também a eles próprios, né? Porque eles vão aumentar a sua audiência e talvez eles vão ter mais reconhecimento do que eles estão tendo. Esse é o meu ponto de vista, né? Então, o que você gostaria assim, eu já vou findar com a última colocação que eu faço, que é o seguinte, o que mais você gostaria que nós soubéssemos, através desse espaço, desse momento agora, nessa live, acerca de tudo que você falou e dessa provocação que eu fiz aqui ao final, né, acerca de, como você falou, essa última resposta que você deu foi super, super assim, decisiva para esse fechamento, que é de esses professores, talvez, por que será que eles não entendem assim, né, que podem não só alcançar mais pessoas, como melhorar vamos dizer assim, seu reconhecimento, né? Uhum. Jonas, assim, com toda essa questão, essa realidade que nós estamos vivendo agora, essa questão da pandemia, né, o ano de 2020 foi um ano realmente de transformação em todos os setores, né? E na música não poderia ser diferente. Eu mesmo, eu tenho um relato de experiência assim bastante engraçado, porque eu era resistente à questão do ensino à distância. Para mim era impossível ensinar música à distância. E eu tive que me adaptar, né? Eu tenho uma classe grande, eu tenho vários alunos num projeto de extensão pela UFG, num projeto muito bacana, que já estou dando aula já há 3 anos lá. E no ano passado foi um ano desafiador, assim, eu tive que vencer barreiras, essa barreira, né, da tecnologia, que muito de nós músicos, assim, nós temos bastante aversão a isso, mas eu acho que o ano de 2020 veio aí para dizer para todos, né, que tinham esse problema, né, olha, não é tão ruim assim e funciona. E eu terminei o ano de 2021 realmente falando que funciona e gostei muito do resultado, meus alunos também gostaram muito. Então, eu acho que vai ser uma tendência mundial, e vai ser inevitável assim para qualquer professor de música. Eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar a isso, né? Mas com relação ao que você falou de disponibilizar conteúdos, né, no mundo digital, eu acho que isso é uma tendência também, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo, assim, porque isso já requer outros conhecimentos, como, por exemplo, você ter que entender um pouco de redes sociais, e eu tenho certeza assim, que muitos ainda vão demorar ainda para entender isso, né? Mas já tem mexido muito. Eu já tenho visto assim vários professores universitários realizando lives, disponibilizando conteúdos, sabe? E isso tem sido muito bacana. Mas ainda existe, né, muita gente resistente, mas que eu acho que
mais cedo ou mais tarde vão acabar aderindo, tá? Mas é isso, eu acho que como pensamento final, assim, você me pegou, hein? Eu acho que eu não vou modular, não vou modular. Eu acho que a mensagem que eu poderia deixar seria essa, de que a música é importante não para a formação de um músico, mas sim para a formação do ser humano. Tá? Assim, não vale a pena repetir tudo aqui, porque já existem estudos diversos sobre isso, a importância da música na vida social, a importância da música no desenvolvimento cognitivo, a importância da música como terapia, a importância da música no desenvolvimento psicológico, enfim. Então, já está mais do que provado que a música é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Então, se você é pai, né, você que está escutando a gente agora, não é músico, não tem convivência com a música, que você coloque, dê a oportunidade ao seu filho de conhecer essa área, esse campo do conhecimento humano, que é poderosíssimo, que é a música, que mexe tanto com a parte lógica e a parte emocional ao mesmo tempo, né? Música é muito complexo, mexe com praticamente diversas inteligências e assim, uma questão importante da música, como a questão dos esportes, que muita gente procura, né? E diversos projetos sociais trabalham ou com música, artes de modo geral, né? E esportes, por conta desse conceito, que é o seguinte, que com qualquer atividade de alto rendimento, você precisa se superar a cada dia. Então, você está em constante aprimoramento. Então, a cada dia você se torna um músico ou um atleta melhor e consequentemente, você se torna um ser humano melhor a cada dia. Então, esse é o motor dessas atividades de alto rendimento, de alto desempenho. Né? E a música, quando a gente trata ela como uma atividade de alto rendimento, ela transforma muito mais. Né? Então, mas é isso. Então, o que eu gostaria de deixar como último pensamento, se você não tiver mais pergunta, seria isso. Tá? Maravilhoso, maravilha. Muita gente deve estar achando estranho aí eu não estar falando de saxofone. Mas é só para falar que eu gostei muito do convite, justamente porque eu não estou falando de saxofone, que eu falei de saxofone a minha vida inteira. O ano passado eu só falei de saxofone. E eu acho muito importante, sim, eu adorei o convite, Jonas, quando você me convidou para falar sobre isso. E aí eu vou contar um segredo nosso aqui, meu e do Jonas, e de um outro colega também, que esteve com a gente num projeto maravilhoso. Eu, o Jonas e o Caçulinha, que é um clarinetista daqui de Brasília, a gente trabalhou por diversos anos aí num projeto magnífico aqui, com educação musical para crianças, crianças especiais, e a gente entendeu o poder da música, e isso é muito gratificante. Você vê a ação, o poder da música de forma objetiva, né, na vida da criança, isso daí não tem preço. Então, muito bom. Né, Jonas, obrigado aí por toda essa experiência que a gente viveu junto aí nesse projeto.
E espero que você volte, né? Que o projeto continua, só não trabalhamos em 2020 por conta da pandemia, mas te desejo sucesso aí nas suas pesquisas e sempre que puder contar comigo, pode contar. Eu que agradeço. Era um assunto, obrigado pela lembrança aí do projeto. Não esqueço nunca, mas eu não estava nem assim lembrando em comentar, para talvez para não causar alguma estranheza em algum ouvinte e tal, né? Obviamente, assim, talvez até pelo tempo, né? Que me falaram que é 1 hora apenas o Instagram e já deve ter completado, mas eu não sei se vai cair e eu não gostaria de ter a experiência de o Instagram nos tirar do ar sem nos despedirmos, né? Então agradeço pela lembrança aí. Quero dizer que continuo entusiasmado com uma pesquisa de educação musical e foi muito enriquecedor, né, no projeto onde eu pude desenvolver uma pesquisa do mestrado maravilhosamente, com o auxílio seu, professor Ricardo, Caçulinha e os pais, que característica do projeto, né, haja vista serem crianças de primeira infância, então requer essa imersão dos pais, e foi maravilhosa essa experiência, né? E o segredo que eu posso também dizer, segredo não, uma novidade aqui é que logo está saindo um livro, uma publicação acerca desse estudo que nós fizemos lá, né, acerca desse projeto. E estou conversando com outros pesquisadores uma maneira de traçar um objeto de pesquisa, né, um objeto de estudo com a relevância para tornar uma pesquisa, né, assim, complementar essa pesquisa dando continuidade, né? Então, se Deus quiser, aí, se for da vontade de Deus, a gente vai achar apoio não só de acadêmico, mas sobretudo de espaços, né? Espaços para a gente desenvolver essa pesquisa. Então, obrigado pela participação, foi muito show, né? As suas respostas, sua contribuição, que maravilhosa. Agradeço a presença de todos aí. Quero dizer que esse vídeo será replicado no meu canal do YouTube, onde Jonas Experiências Musicais, né? E aí eu publico aqui no Instagram também. E aí é isso aí. Vamos continuando. Agradeço a todos aí. Um beijo no coração de todos e um forte abraço. Siga-nos aí as pessoas para... e como é que se fala, estreitarmos as distâncias, né, sobre os nossos discursos e narrativas musicais. E é isso aí, forte abraço a todos, beijo no coração e até a próxima. Então tá, gente, um abraço, tudo de bom e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Forte abraço, Tchau. pessoal.